galera, Metropolitano, vamos aqui para mais uma dica, tá? E dessa vez eu quero falar de uma história do Brasil bastante polêmica dentro do nosso cotidiano, que é bastante discutida, que é o golpe de 1930. Olha que eu utilizo o termo golpe porque teve uma quebra dentro da ordem institucional, a ordem política, e não como muitos livros didáticos apresentam como a Revolução de 1930. Revolução ao passo do que os livros didáticos vão apontando e de maneira errônea, que foi, na verdade, um golpe, tá? Bom, quero colocar aqui algumas coisas falando sobre o Getúlio Vargas, que foi o grande expoente, tá? Mas o Getúlio Vargas, ele vai obter um êxito durante o percurso, tá? Durante esse golpe de 1930. Lembrando você que o Getúlio Vargas, ele era um dos, em um primeiro momento, é um dos opositores a que ocorresse esse movimento de 30. Depois ele vai se engajar. Haja vista que ele ocupou até o posto de ministro do governo do Washington Luiz, tá? Então a gente tem que lembrar disso. Mas o Vargas, como grande expoente, como é que ele vai se posicionar perante esse movimento, tá? Na verdade, o Getúlio Vargas, ele vem com o processo de atender algumas demandas e por isso que ele se solidifica como o grande comandante dentro do contexto após o golpe de 1930. Alguns pontos são fundamentais para a gente entender. O que ele deu conta de montar e solidificar essas bases? O primeiro, ele atendeu a classe tenentista, tá? Que era aquela classe da década de 20, que veio com um movimento e esse movimento acabou se solidificando dentro da conjuntura do golpe de 1930, tá? Então, o atendimento do tenentismo. O segundo ponto que a gente pode abordar são esses políticos reformistas que acabaram sendo atendidos pelo Getúlio Vargas. São as oligarquias dissidentes, fora daquele eixo da política do café com leite, São Paulo e Minas Gerais. Então, o Vargas, ele vem atendendo novas oligarquias dentro do contexto, tá? Então, a gente pode entender que isso não é uma ruptura, de fato, com o sistema oligárquico, e sim o atendimento de novos interesses e novas oligarquias que passam a se articular dentro do jogo político aqui dentro na história brasileira. Um terceiro ponto interessante também, que é o Getúlio Vargas, ele dá conta de se solidificar dentro da estrutura porque atende à classe social. Gradativamente, os interesses sociais vão sendo distribuídos por Getúlio Vargas. E como que a gente vê isso? A gente vai ver a partir de 34, com a Constituição, onde atende as leis trabalhistas, onde vai ter uma série de mudanças, inclusive a mudança de gênero, onde as mulheres passam a ter o direito. Lembrando a vocês que passar a ter o direito não significa que as mulheres entram em massa dentro da política. Isso vai demorar, isso vai perdurar por alguns anos, tá? Mas o Getúlio Vargas, ele vem atendendo essa classe e principalmente a classe trabalhadora urbana, tá? Lembrando disso, tem que ser lembrado que é a classe trabalhadora urbana. Então, esse espaço político do Getúlio Vargas vai fazer com que ele se solidifique, tá? São 3 pontos fundamentais que eu tenho aqui para colocar como um dos viés de posicionamento do Vargas dentro dessa conjuntura. Primeiro, a industrialização que vai ocorrer no Brasil no final da década de 30 e início da década de 40, tá? Isso aí já num período de Estado Novo, de fim das liberdades democráticas. O Getúlio Vargas vai estudar e vai apresentar uma industrialização que ela é gradativa. Um segundo ponto, que é esse atendimento de diversos interesses, faz com que o Vargas se prontifique a essa continuidade, e a gente vai entender isso quando a gente estuda, por exemplo, o período chamado de governo provisório, o período constitucional, o breve período constitucional e o Estado Novo. E o terceiro e momento decisivo é
onde o Vargas dá conta de atender esses interesses divergentes, tanto da classe econômica, tá? Sejam eles os agricultores, sejam eles os empresários, quanto também a população não sai dentro desse contexto de Vargas, tá? Eu espero que vocês tenham entendido as bases que solidificam Vargas a ocupar a presidência da República por um período de 15 anos que ficou conhecido como a Era Vargas. Beleza? Um abraço para vocês, voltamos aí no próximo vídeo e aqui é muita história e pouco blá blá blá. Valeu!